Eu já falei para você sobre o histórico do pedido, que mostra os últimos 5 itens e você consegue replicar esse valor para cima na operação. Agora eu vou mostrar uma funcionalidade nova, que seria uma sugestão de pedido. O sistema ele consegue interpretar e fazer alguns processos de sugestão. Então, para fazer sugestão, você não pode ter nenhum item inserido no pedido, ele tem que estar zerado. Para isso, eu vou vir aqui no maisinho e vou adicionar um pedido novo. Vou pegar o mesmo cliente, condição de pagamento, e vou vir aqui, em vez agora de eu vir nos filtros e adicionar algum item ou fazer o processo manual, eu vou vir nesse novo íconezinho aqui, ó, essa lupinha. Essa lupa é a lupa de sugestão de pedido. Quando você toca nesse cara, ele vai te dar uma mensagem, ó. Essa rotina tem o objetivo de criar um pedido como sugestão, com base nas regras informadas. Então você tem 3 perguntas aqui que você tem que responder. A primeira, qual a quantidade de pedidos que você quer usar? Então você pode pegar de 1 até 10. Quanto mais histórico esse cliente tiver dentro do teu aplicativo, melhor vai ser a sugestão. Lembrando que a quantidade de pedidos do aplicativo hoje, quando você gera a base nova do aplicativo no celular, ele leva 4 meses de pedido. Porém, depois, conforme o tempo vai passando, o sistema vai acumulando os novos pedidos que vão sendo digitados e ele armazena durante 6 meses os pedidos. Então, ele fica o histórico dos últimos 6 meses, depois ele apaga sozinho. Essa quantidade ela ainda não está 100% definida que vai ficar assim. Primeiro a gente precisa definir se o aplicativo vai suportar toda essa demanda de pedido, se não vai gerar lentidão. Se ficar tudo ok, tudo certo, talvez daqui a um tempinho a gente aumente essa quantidade de pedidos que pode ser armazenado. Então aqui você vem, pega quantos pedidos você quer de histórico. Vou pegar, por exemplo, aqui 3. Então ele vai fazer o quê? Vai pegar os últimos 3 pedidos de venda do cliente, unir todos os produtos que foram vendidos e montar uma sugestão de pedido para mim. A outra pergunta que ele fala é para mim selecionar se a quantidade é para vir preenchida ou não. Então eu posso preencher, não preencher nada, deixar a quantidade em branca, com a quantidade do último pedido. Então, basicamente ele vai trazer o último pedido já montado com as quantidades e os produtos que eu não vendi no último pedido, ele vai trazer também, mas sem quantidade. Com a média de todos os pedidos, ou seja, ele vai pegar esses 3 pedidos, vai gerar uma média das quantidades e já vai trazer a quantidade preenchida de média em todos eles. Eu vou colocar aqui não preencha, para vocês verem. A próxima é sobre o valor de venda. Então ele fala, você quer preencher, não quer preencher o valor de venda, você quer preencher o valor de venda com o último preço, o último valor que você vendeu. Então ele só vai preencher nos itens que teve venda no último pedido, ou com a média de todos, ou seja, vai pegar todos os pedidos de venda, fazer uma média do preço e aplicar a média. Eu vou colocar não preenche também. Então eu só vou pegar o histórico dos produtos dos últimos 3 pedidos e vou trazer ele na tela. Daí é só vir aqui embaixo e clicar no botão gerar pedido. Veja que ele inseriu ó, todos os 13 itens para mim aqui e todos eles estão com a linha vermelha com status bloqueado. Quando o status está bloqueado, como a gente já simulou, se você salvar o pedido, ele vai salvar o pedido com o status bloqueado também. Então aqui dentro agora, ó, ele trouxe todos os itens que esse cliente comprou nos últimos 3 pedidos. Isso daqui é legal porque você sabe exatamente qual é o histórico de produtos que o cliente compra. Você não precisa ficar pesquisando item a item aqui em cima para fazer adicionar os itens. Ó. Ele já traz todos os que você manipula. Então, quando um cliente tem uma quantidade pequena, que nem esse cliente aqui que comprou 13 itens só, ele é bem prático isso aqui, porque ele já traz pronto. E daí você vai adicionar aqui somente o produto que você quer. Eu vou ensinar uma outra funcionalidade que tem no app que é muito bacana, que é você trabalhar com o estoque do cliente. Ou seja, esses produtos aqui o cliente compra, é certeza que ele compra. Então, pode ser que tenha estoque desse produto ou não. Muitos vendedores, eles analisam o estoque do cliente antes de ir negociar com o comprador. Então, ele vai chegar lá no estoque ou na gôndola e vai olhar leite. Ah, leite de 350 gramas. Ele vai clicar no leite, ele sabe que no dia 22/7 ele vendeu uma única quantidade, ó, e ele vai olhar o estoque e vai falar assim, opa, esse cliente ó, tem um campinho de estoque aqui. Ó. E veja que aqui no histórico ele também mostra o estoque. Ó. Então ele vai falar assim, ó, leite, o cara ainda tem meia caixa. Opa, meia caixa, 0,5. Então ele salva. Ó a diferença que acontece aqui no sistema. Isso não é válido só para sugestão de pedido, tá? Se vocês podem adicionar manual também aqui vai funcionar. Então, ó, leite,
Ele está falando agora que eu tenho, ó, tá verde a linha. Deixa eu só, desculpa, perdi o pedido. Deixa eu só voltar aqui. Sugestão 3, gerar. Ó, vou fazer de novo que eu acabei voltando sem querer, né? Salvar. Estou no mesmo ponto, ó. Gerei o leite, ele ficou verde a linha, está como orçamento. Então, quando eu tenho um item verde a linha, é só orçamento. Eu não tenho venda nele, ó, tá sem quantidade de venda. Mas mesmo assim, ele salva. E o legal do aplicativo é assim, ó, se você deixar esse item, você não vender para o cliente e manter o estoque aqui, e você transmitir o pedido depois e tudo, fizer todo o processo, esse pedido aqui, ele sempre vai ficar o estoque. Então, a próxima vez que você for vir negociar com o cliente aqui, vai aparecer aqui o estoque, independente de ter venda ou não. Então, ó, esse aqui só está verde, que só tem estoque. Se eu vier na maisena e fizer a mesma coisa, ó, vou adicionar um, salvar, vejo que ficou verde. Porém, se eu vier aqui e vender para esse cliente, ó, vou colocar a quantidade de venda e a quantidade de estoque, os dois campos. Ele ficou azul agora aqui, ó, que ou seja, eu vendi, tenho venda, mas o estoque está registrado. Nesse momento, quando você aprovar o pedido e transmitir, vai aparecer no histórico a próxima vez que você entrar a quantidade aqui de venda e a quantidade de estoque também. Então aparecem as duas informações. Se você manter somente o estoque, ele vai gravar uma nova linha, você vai conseguir ver que não teve venda naquele dia X e que o estoque do cliente tinha uma unidade. Então ele salva, mesmo se for estoque sem venda, ele vai salvar e vai te trazer o histórico da próxima vez, independente de tendo venda ou não. A regrinha lá do replicar eu já tinha falado para vocês da outra vez, né, que você pode tocar em cima da linha e falar para ele replicar essa quantidade e esse valor lá em cima. Se você tocar em sim aqui, ele aplica o desconto e aplica a quantidade aqui em cima. Então, através do histórico. Salvou, está aplicado lá e o histórico também ficou gravado. No primeiro item lá, que é só leite, ó, ele só tem o estoque registrado. Então, muitas vezes, você pode vir aqui e fazer somente o estoque de todos os itens. Então, posso vir aqui e falar que esse tinha 02, falar que esse tinha um pacote, e assim sucessivamente. Ó. Você preenche de todos os itens, veja que todos vão ficando verde, ó, e daí você já falou assim, beleza, esses aqui tem estoque, já estou fazendo o pedido lá com o comprador, ele falou que beleza, maisena, esses produtos aqui, a recheada, ele não quer comprar mais, mas ele vai comprar o wafer de morango e vai comprar o wafer de chocolate branco. Vou só colocar uns itens aqui para dar meu pedido mínimo. Ó, 386, ok. E os outros dois, o wafer e o refresco, ele não vai comprar. Então, terminei o meu pedido. Veja que tem um monte de linha aqui, ó, que está vermelha ainda. Que essas linhas vermelhas, se eu salvar o pedido agora, vou até fazer um teste para vocês. Ó, vou salvar. Veja que ele falou que tem itens no pedido que estão com a situação bloqueada e que o pedido inteiro vai ficar bloqueado. Ó. Veja que ele ficou bloqueado. Se eu tentar aprovar, ele não deixa porque o pedido está bloqueado. O que acontece? Como eu tenho essas linhas em vermelho bloqueado, eu teria que entrar linha a linha e remover elas ou fazer algum ajuste. Porém, essa lupinha ela serve para fazer isso também. Da mesma forma que ela serve para gerar um pedido de sugestão, ela serve para limpar os itens bloqueados que não tem quantidade. Então, todo produto que foi adicionado aqui, que não tem quantidade adicionada, e você pode clicar nela, ele vai falar, ó, deseja excluir todos os itens com status bloqueado que não possuem quantidade. Se você tocar em sim, o sistema automaticamente limpa aqueles produtos que sobraram da tua sugestão e mantém só as vendas e os estoques. Ó. Ou seja, desse formato aqui é o formato que está correto. Então, se eu salvar o pedido agora, salvou como orçamento certinho. Se eu vim aqui visualizar, ele continua mostrando para mim ó, os itens de venda e os 3 itens de estoque. Se eu aprovar o pedido, ele aprovou, ó, e é a mesma lógica, ó, continua todos os itens. Se eu transmitir, porque agora ele está pronto para transmitir, se eu transmitir esse pedido, ele vai ir para a ninfa, esses pedidos de estoque também serão salvos aqui, e a próxima vez que eu entrar para digitar um pedido, esses produtos aqui, por mais que eles não tenham venda, eles vão aparecer lá no histórico para mim com a quantidade do estoque e eu consigo olhar eles
e ver quanto de estoque tem nesse pedido lá na hora de que a última vez que eu fiz o atendimento. Então ele funciona como se fosse uma ficha. Só que a ficha ela não pode ser substituída, tá? Por enquanto, a regra da empresa é que vocês continuem utilizando a ficha. Então, isso que vai servir como um auxílio na hora que vocês estiverem digitando o pedido, para vocês conseguirem saber qual era o estoque da último atendimento que vocês fizeram no cliente. Então você consegue acompanhar na palma da mão aqui o estoque, quantidade, todo o histórico de venda, histórico de preço, tudo certinho daquele cliente lá. Ok? Então essa parte de sugestão aqui, ó, veja que agora não tenho mais nenhum item bloqueado e já tem um monte de item digitado. Então se eu tentar usar novamente, o sistema não deixa, porque o sistema ele só vai permitir que você trabalhe com a sugestão quando você não tem nenhum item na tela e vai permitir que você delete os produtos que já foram adicionados, que estão com o status bloqueado. Então são só essas duas ações. Depois que já está preenchida alguma coisa, você não consegue mais utilizar ela. Um outro detalhe da questão da sugestão de pedido, ó, vou adicionar um novo aqui. Quando você faz a sugestão, lembra que eu falei que o sistema só limpa aqueles itens bloqueados quando o campo quantidade não está preenchido. Então, se você preencher a quantidade e o último preço de venda, por exemplo, o último preço não importa, mas a quantidade, quando você gera, veja aqui, ó, esses dois primeiros itens eu não tinha venda no último pedido. Mas esses outros aqui debaixo que tem quantidade de 1 aqui, ó, todos foram vendidos no último pedido. Então o que, que acontece com a lupinha aqui, ó? Se eu vou pegar esse primeiro produto que não foi vendido e vou adicionar um aqui, ó. Então agora esse está certinho já, ó, ficou tudo azul. A linha ficou azul, ele ficou como orçamento. Então esse está adicionado corretamente. Porém esses de baixo aqui ainda estão vermelhos, então eu teria que entrar nele e salvar. Entrar, ó, veja que a última venda foi dia 20/8, ó, quantidade 1,66. Se eu vier nesse cara aqui, ó, a última venda foi 22/7, ó, um mês atrás, 40 dias atrás. Então, o sistema, por isso que ele não adicionou a quantidade automática. Se eu vier na lupinha, desculpa aqui, ó, se eu vier na lupinha aqui agora e clicar nela, veja, ó, o sistema fala, deseja excluir todos os itens com status bloqueado que não possuem quantidade? Lembra que eu adicionei a quantidade do último pedido. Veja que, eu vou dar um não aqui, ó. Veja que a maisena aqui está sem quantidade e os wafer e o refresco embaixo está sem quantidade. Então, se eu vier na lupinha e clicar nela e der um sim, ele apagou aqueles itens. Mas esses itens que tinham quantidade no último pedido, ele não apaga. Por quê? Porque ele só vai apagar quando não tem quantidade. Então, esses itens aqui, se você não fizer a venda, obrigatoriamente você tem que vir aqui e apagar ele. Sim, apagar. Então, você tem que fazer esse processo manual daí, ó. O sistema não faz automático. Esse é o detalhe da lupa quando você preenche a quantidade. Eu só vou vir aqui, vou apagar todos esses itens para poder usar de novo. Ó, vou vir novamente. Eu preenchi a quantidade. Agora eu vou deixar não preenche quantidade e vou usar o preço da última venda. Então, só vou preencher o histórico dos 3 últimos pedidos somente com o preço. Gerar. Vou vir aqui agora na tela, veja que ele inseriu tudo como bloqueado, tudo vermelho. E veja que alguns produtos agora tem o preço já. Ó. Os dois primeiros de cima que eu não tinha no meu último pedido não tem preço. E esses de baixo todos têm preço. Então eu já consigo ver na tela qual foi o último preço aplicado. Porém, isso daqui tem que tomar cuidado, que como o desconto é escalonado, quando você entrar nesse item que tem preço já, ele está falando que foi dado 3% de desconto, ó, que o último preço de venda foi 66,62, ele já traz pronto isso. Só que se o desconto aqui for maior do que o permitido, o sistema não vai deixar vocês aplicar igual esse desconto, porque primeiro você vai ter que adicionar todas as quantidades para depois ter o volume, né? Nesse caso aqui ele deixa, porque a quantidade é pequena, então o desconto é pequeno, desculpa, e daí ele vai permitir que você salve todos os itens, ó. Mesmo só para mostrando aqui. Então você consegue ter esse histórico só para saber qual foi o preço mesmo. Mas pode acontecer, vamos supor que esse produto aqui, ó, em vez de ser 55,39 o valor que foi aplicado, foi R$ 50. Dava 14,24%. Se isso aqui acontecer, o sistema não vai deixar vocês salvar com aquele desconto ali. Então, quando você tocar em salvar, ele fala, opa, o desconto máximo permitido é 3%. Então, você só consegue chegar em 3.
Ele estava com 5, ó, 4,99. Então, mesmo com o desconto que ele puxou, ele não deixa, porque 4,99 é maior que 3. Então, vocês vão ter que salvar sem o desconto ou só com 3. Então, esse detalhe é que vocês têm que tomar cuidado com o valor aqui, porque como você primeiro digita o volume, a quantidade, e depois vai aplicar o desconto, daí ele pode interferir na hora de você digitar. Aqui a regra vai funcionar mesmo, então eu posso clicar na lupinha, limpar o histórico, manter só aquilo que eu já digitei. Ok? Então, assim, ó, outro detalhezinho. Ó. Isso aqui não impede, deixa eu limpar novamente. Vou deixar não preenche, salvar. Então eu tenho a minha sugestão, ó. Essa sugestão de pedido, ela não impede de vocês utilizarem categoria também. Então, se você tem todos os itens aqui, você tem, por exemplo, aqui os itens de recheado e você tem algumas roscas. Então, você pode utilizar os filtros aqui em cima normalmente também. Então, se você vier aqui, por exemplo, eu vou pegar os recheados, ó, e vou pegar a categoria recheado. Veja que ele mostra os 3 itens em vermelho aqui, ó. Se eu vier aqui, eu tenho 350 gramas, tenho 2 itens, rosca. Vou digitar aqui em cima, ó. Vou digitar rosca. Rosca. Ó, aqui já fica mais visível. Veja que os itens que estão em vermelho são itens de histórico, ou seja, esses itens aqui o cliente já comprou nos últimos 3 pedidos. Esse primeiro em cima e as outras 2 roscas aqui embaixo. E aparece um monte de outras roscas aqui com a cor preta que não tem histórico de venda desse produto aqui. Então, se eu tocar nele, ó, vejo que não tem histórico de venda, ó, nenhum deles. Mas como eu fiz um filtro aqui em cima por rosca, o sistema consegue carregar isso para mim. Se eu precisar vender um produto novo, ele é só ir lá e adicionar. Se eu pegar a rosca de coco, ele tem histórico. Se eu pegar a rosca de leite, tem histórico. E qualquer uma das outras não. E assim, exatamente como é o processo de digitar o pedido manual ou como sugestão, você pode tocar em qualquer produto. Eu vou pegar o terceiro, rosca de calda. Vou adicionar, ó, ficou azul, ficou adicionado. Se eu pegar o rosca de chocolate, que é o primeiro de cima, e adicionar, ficou azul, ficou adicionado. Então o sistema ele consegue interpretar isso. Se eu limpar o filtro na tacinha aqui, ó, ele mantém os itens que eu já adicionei, ó, estão azul, e todos os outros de sugestão continuam vermelho lá. Ó. Ah, mas eu não quero mais esses itens de sugestão. Clica novamente nessa lupinha lá, que é a lupinha da sugestão, limpa os bloqueados, ele mantém só aquilo que você já adicionou. Então é bem dinâmico, você consegue trabalhar, fazer filtro, testar da forma que você se adaptar melhor, ok? No meu caso aqui não vai dar pedido mínimo, eu vou voltar, salvar. Então, o item de sugestão, ele é justamente para facilitar vocês no histórico de compra do cliente, sendo de um pedido, de 10 pedidos ou no processo que vocês acharem mais interessante.